Eu vou falar com a repórter Gorete Santos daqui a pouquinho, porque ela trouxe para nós uma reportagem que trata de um assunto que mexe diretamente com a economia do estado do Piauí. E que há 90 anos, eu vou repetir, porque você pode não ter ouvido, mas há 90 anos esse assunto está sendo tratado aqui no estado. Construção do Porto de Luiz Correia. Hoje foi feito uma espécie de lançamento de parceria público-privada para saber se o Porto de Luiz Correia finalmente pode sair do papel. O Piauí é o único estado do Brasil com costa litorânea sem um porto marítimo. Iniciada ainda na década de 70, a construção do Porto de Luiz Correia é promessa de grande salto no desenvolvimento econômico do estado. Mas até hoje, produtos do Piauí são exportados principalmente pelo Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. São quase 20 dias só de espera para embarque. Depois de mais de 40 anos, a esperança de retomada da obra vem com a proposta de parceria público-privada. Ao longo desse tempo, as obras do Porto de Luiz Correia consumiram mais de 500 milhões de reais de recursos públicos. Parte da estrutura terá que ser readequada em função do desgaste provocado pelo tempo. Ainda assim, de acordo com a Superintendência de Parcerias e Concessões, a partir da contratação, apenas 3 anos seriam suficientes para colocar o porto em funcionamento. Mas antes disso, é preciso convencer os investidores. O resultado do estudo de viabilidade foi apresentado na manhã de hoje aqui em Teresina. Amanhã serão os investidores em São Paulo que devem conhecer as possibilidades. A superintendente de Parcerias e Concessões do Estado, Viviane Moura, trouxe argumentos para derrubar a descrença impulsionada pelo longo tempo de paralisação da obra. Se não tivesse esses 500 milhões de reais investidos, talvez esse porto hoje não fosse viável, porque a gente estaria falando de um empreendimento, de uma infraestrutura com investimento de quase 2 bilhões. E hoje nós estamos falando de um investimento que gira em torno de entre 250 e 800 milhões, dependendo da carga que vai ser transportada. Então isso diminui o capital privado e torna o projeto mais atrativo. Então vai ser aproveitado, tanto que o objeto desse projeto é a readequação, a reestruturação e a exploração do porto. Viviane Moura também falou sobre as perspectivas a partir do processo de licitação do Porto de Luiz Correia, reforçadas pelo governador Wellington Dias. A gente está apresentando o resultado do estudo técnico e econômico-financeiro, principalmente para o mercado interessado, empresas exportadoras, importadoras, que têm interesse em usar porto como movimentação de carga. E o que faltava para o nosso porto, na verdade, eram os estudos de engenharia que demonstrassem a viabilidade com relação à profundidade de calado de navio e, mais do que isso, o econômico-financeiro baseado na demanda e na nossa produção e na capacidade de gerar receita para esse porto. O setor privado avaliou e viu que ali tem um espaço de negócios que pode gerar receitas. E, em cima disso, a proposta é que o privado receba os investimentos já feitos, não é? E numa parceria com o setor público ele possa ali investir. Se sair o Porto de Luiz Correia, a gente sabe que é muito complicado. Obra, burocracia, contrato, interesse da iniciativa privada, tudo isso vai passar agora pela história da construção do Porto. Mas se sair do papel, se um dia conseguirmos tirar o Porto da ideia de sonho para colocá-lo como realidade no estado do Piauí, isso é um grande feito. Porque 90 anos tratando do mesmo assunto. Hoje o Fenelon Rocha, na Rádio Cidade Verde, estava dizendo que a primeira pessoa que falou sobre esse porto foi Hugo Napoleão. Hugo Napoleão. Não este Hugo Napoleão, mas o avô Hugo Napoleão do Rego, avô do ex-deputado federal, do ex-ministro Hugo Napoleão, que nós conhecemos aí dos dias de hoje. Você vê a quantidade de tempo que se fala a respeito desse